15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a você, caro rádio ouvinte, que nos acompanha nesta manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que nos acompanha pela internet, que bom estarmos juntos em mais esse dia 3 de dezembro, quinta-feira, rezando e agradecendo a Deus, ouvindo e meditando o seu Santo Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus demonstra que precisamos de uma base sólida que nos sustente, e essa base é a sua própria palavra. Hoje conheceremos um pouco sobre a vida do missionário São Francisco Xavier, que nesse período forte em que vivemos de preparação para o Natal, chamado Advento, que as nossas luzes sejam acesas principalmente dentro dos nossos corações, e os nossos pisca-piscas, os nossos enfeites de Natal, sejam reflexo do que se passa em nosso coração. Ouçamos com muita atenção o Santo Evangelho do dia de hoje. Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, 21, 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala da importância de viver a palavra de Deus, de colocá-la em prática, para que este tempo novo aconteça. Fala de um Deus que dá força aos fracos, tornando-os firmes como a rocha. Aos que se acham poderosos, inchados de arrogância, Ele derruba dos seus tronos. O personagem forte nessa primeira semana do Advento é Isaías. Isaías apresenta um canto, o canto do povo de Judá liberto do medo, da insegurança, um canto de justiça e de cumprimento da palavra, que manifesta a firmeza de seus propósitos. É o canto da esperança, da paz e da confiança. Um cântico que mantém sintonia com o cântico atribuído a Maria. Magnífica. Derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. A esperança anunciada do profeta Isaías nesta primeira leitura do dia de hoje é de uma cidade fortificada, símbolo da segurança. No mundo de tanta insegurança e vulnerabilidade, sentir-se amparado é o desejo de todos, e é esta a promessa de hoje. Neste tempo de preparação para o Natal do Senhor, ninguém precisará ter medo, porque essa cidade Deus a cercou de muros e antemuros. As muralhas de Deus são inabaláveis, por maior que sejam as tormentas e os tormentos. É dessa segurança que fala o nosso Evangelho, da casa construída sobre a rocha. Nossa vida é um edifício em constante construção e deve ter pilares, bases firmes e sólidas. Porém, para que esta construção seja firme, é preciso estar bem alicerçada nesta grande rocha que é a vivência e a prática da palavra de Deus. Não basta repetir a palavra de Deus nas ruas e praças, é preciso vivê-la no dia a dia. Quem só fala e não a vive está construindo um castelo sobre a areia. Qualquer sopro pode colocá-lo abaixo. Quantos são os que na primeira dificuldade enfrentada se revoltam contra Deus? E às vezes são pessoas que estavam constantemente na igreja, comungavam e falavam de Deus. Há porém os que nem demonstram tanta fé ou assiduidade na comunidade, mas que dão grandes lições de fé na hora de ser solidário ou quando é acometido de alguma doença grave ou tragédia. Nós podemos medir a fé das pessoas nos momentos de dificuldade e tribulação. Aí sim, nós sabemos se é uma fé sólida ou se é uma fé passageira.
Você é simplesmente uma verniz de fé, que na primeira dificuldade ele se desfaz, ele acaba, principalmente nos momentos de doença. Devemos permanecer inabaláveis na certeza de que Deus, apesar de tudo, está ali alicerçando a nossa vida, para que ela não desmorone. A nossa força, a nossa fortaleza, a nossa defesa é o bom Deus. Não adianta nós termos tudo se Deus não está conosco. Pedimos a Deus nesse dia que nos dê o dom da fortaleza, que não nos deixe desanimar ou abater diante das dificuldades. Ele estará sempre ao lado dos que sofrem e dos fracos, fortalecendo-os. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje é São Francisco Xavier. A igreja, que na sua essência missionária, teve no século XV e XVI um grande impulso do Espírito Santo para evangelizar a América e o Oriente. No Oriente, São Francisco Xavier destacou-se como uma santidade que levou a ousadia de fundar várias missões, a ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente. Francisco nasceu no Castelo de Xavier, na Espanha, 7 de abril de 1506. Sofreu com a guerra, onde aprendeu a nobreza e a valentia. Com 18 anos foi para Paris estudar, tornando-se doutor e professor. Vaidoso e ambicioso, buscava a glória de si até conhecer Inácio de Loyola, com quem fez amizade e que sempre repetia ao novo amigo: Francisco, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Com o tempo, a intercessão de Inácio, o coração de Francisco foi cedendo ao amor de Jesus, até que entrou no verdadeiro processo de conversão. Resultado se vê no fato de ter se tornado cofundador da Companhia de Jesus. Já como padre empenhado no caminho da santidade, São Francisco Xavier foi designado por Inácio a ir em missão para o Oriente. Na Índia fez frutuoso trabalho de evangelização que abrangeu todas as classes e idades. Ao avançar para o Japão, submeteu-se em aprender a língua e os seus costumes, a fim de anunciar um Cristo encarnado, ambicionando a China para Cristo. Pôs-se a caminho, mas em uma ilha frente à sua missão veio a falecer por causa da forte febre e cansaço. Esse grande santo missionário entrou no céu com 46 anos e percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho, tanto assim que, se colocássemos em linha reta suas viagens, daríamos 3 voltas na terra. São Francisco Xavier, com 10 anos de apostolado, tornou-se merecidamente o patrono universal das missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus. São Francisco Xavier, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.